Está começando mais uma edição do Apolocast. Defendendo a sã doutrina de Cristo. Sejam bem-vindos. Você já merecia isso há muito, muito tempo. Mas você sabe disso. Você e Odin merecem o que vai vir. Eu não desejo lutar com você, Loki. Uma vez nós fomos irmãos. Fomos amigos. Nós lutamos lado a lado. Os filhos de Odin. Juntos. Poderia ser assim novamente. É sério, Diana. Precisamos usar os codinomes em campo. Você acabou de me chamar de Diana. Mas você quer que eu te chame assim? Você quer ser chamado de Superman? Parece até que o seu ego é super forte. Não quero que meu nome real seja público. E além disso, Superman é legal. Sabia que nem todos os vilões tinham poderes meta-humanos? Alguns deles tinham... Rodar vídeo. Eu vou mostrar pra você. Todo mundo sai! Espera. O raio do Deus da velocidade. Ele ficou azul, igual ao do Zoom. Espera um pouquinho. Flash detém mulher velocista do mal. Apesar do corpo ter se desintegrado, as autoridades descobriram provas no laboratório Mercury da droga ilegal de aumento de velocidade, velocidade 9. Esse estimulante volátil deu à trajetória uma velocidade incrível, mas a um preço mortal. É isso. Metanol benzeno. Era pra eu ter descido na Rua 30. Billy Batson. Como sabe meu nome? Eu sou o último do Conselho dos Magos. Guardião da Pedra da Eternidade. Ah, você é... esse cara? Moço, eu não tenho dinheiro, não. Não me subestime, rapaz. Você está na fonte de toda a magia. A Pedra da Eternidade. 7 tronos para 7 magos. Há muito tempo, escolhemos um campeão. Mas foi uma escolha imprudente. Ele usou seus poderes para a vingança. Libertando os 7 pecados capitais em seu mundo. Milhões. Nossa. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o centro da Terra. Seja bem-vindos novamente para mais uma edição do Apolocast. Esta é a edição de número 3, um oferecimento gratuito do conhecimento que vem do Pai. Hoje o tema abordado será Panteísmo, a verdadeira identidade dos super-heróis. Discutiremos um tema muito importante no mundo do entretenimento e que sofre diariamente influência do pensamento da nova era, ou seja, estamos falando do universo dos quadrinhos, das séries e filmes de super-heróis baseados em pessoas com superpoderes. Quais as influências que o pensamento da nova era e da ciência contemporânea tem tido sobre nós, sobre os jovens e adolescentes e as crianças? Como devemos agir diante desses sutis ataques? Qual posição o verdadeiro cristão deve tomar diante do que será exposto? Fique comigo até o final e descobrirá. A bibliografia comentada é o livro Nossos Deuses São Super-Heróis, de Christopher Knowles. O autor, Christopher Knowles, é um roteirista que trabalhou na indústria dos quadrinhos e no mercado de merchandising de super-heróis por mais de 20 anos, exercendo tanto a atividade de escritor quanto de artista. Colaborou na produção da revista Classic Rock, revista de Jack Kirby, e a Comic Book Marketplace,
Trabalhou como ilustrador na Universidade de Oxford, Hancock, Pearson Publicações, Time Warner e desenhista pela Marvel e DC Comics, dentre outras publicações na área de quadrinhos. Os super-heróis renascidos e invocados. Nos dias atuais, o que não falta são diversos tipos de super-heróis com diversos tipos de poderes espalhados pelo nosso dia a dia. Superman, Batman, os X-Men, os filmes do Homem-Aranha, Capitão América, a série Heroes, Feiticeira Escarlate e Visão, e a lista não termina. A verdade é que a indústria do cinema encontrou uma mina de ouro que vem dos filmes e séries para a TV baseados nos super-heróis dos quadrinhos. Os super-heróis estão espalhados por produtos como canecas, camisetas, capinhas para celular, cadernos escolares, adesivos para automóveis, livros, brinquedos para crianças e também para os marmanjos. Os super-heróis ficaram populares a partir do início da Segunda Guerra Mundial. Por conta do crescente medo que a guerra causava nos americanos, descobriu-se que os super-heróis tinham a capacidade de proporcionar conforto e fuga da realidade para os americanos que vivenciavam diariamente os perigos, a miséria e as incertezas de uma guerra que mal sabiam quando terminaria. O Super-Homem é considerado o primeiro super-herói a surgir no universo dos quadrinhos. Inicialmente, ele não enfrentava robôs gigantes ou alienígenas loucos em suas primeiras aventuras. Seus maiores desafios e inimigos eram exatamente os maiores inimigos daquela sociedade, ou seja, os gangsters, os políticos corruptos, os fascistas e qualquer um que se aproveitasse da guerra para se promover. Após o ataque histórico à base Pearl Harbor, os super-heróis passaram a ser mascote para o fim da guerra. Como os quadrinhos eram amplamente difundidos durante a guerra, passaram a ser também o tipo de literatura mais lida pelos soldados em combate. Na gestão Bill Clinton, conhecida como uma época de um governo despreocupado e dado a muita festa, a popularidade dos super-heróis sofreu baixa. No entanto, toda essa época de esbanjamentos e festanças ficaria para trás e os tidos super-heróis voltariam a ser a popularidade do momento. Isso aconteceu a partir dos 11 de setembro de 2001. Logo após a queda das torres gêmeas de World Trade Center, o sentimento de que era necessário alguém com um certo tipo de poder que pudesse ligar aquela sociedade e vencer o mal sem rosto e sem nome e que provocava um grande caos antes visto apenas nas páginas das HQs, agora era necessário invocar os, entre aspas, deuses para livrar os americanos dos demônios invisíveis. Se aproveitando deste fato, a indústria das histórias em quadrinhos reagiu fornecendo àquela sociedade, que estava tão confusa e aterrorizada, os super-heróis que supostamente poderiam trazer ordem para tudo. Na trajetória dos quadrinhos, até os dias atuais, obviamente que esta indústria passou por altos e baixos, quedas e visualizações e desmonetizações, despopularização, censura, por conta da violência e do sexo em diversas histórias, além de um período de hiato e uma milagrosa retomada até se tornar o que hoje qualquer pessoa pode constatar, ou seja, uma grande indústria comercial de entretenimento e também uma forte ferramenta de subversão contra a cultura, doutrinação, disseminação de ideologias, entre outras questões. Adentrando em um novo reino, o renascimento dos quadrinhos. No ano de 1996, dois criadores, cansados das mesmices dos quadrinhos, resolveram repaginar essas histórias. Um era o excelente pintor e extraordinário talento Alex Ross, filho de um pastor texano. Ross era fascinado pelas artes de Andrew Loomis e pela banda Queen, mas Ross era fascinado mesmo pelos super-heróis da Era de Ouro dos quadrinhos, entre 1957 a 1970. O outro parceiro que o ajudou nessa iniciativa de repaginar os quadrinhos foi Mark Waid, que era responsável pelo roteiro e pelos diálogos das histórias de Ross. Dentre as muitas criações de Ross e Mark, temos um super-herói chamado O Capitão, que é um tipo de entidade incorpórea encarnada por meio de magia oculta, como se fosse um, entre aspas, Cristo. Obviamente que este Cristo não tem nada a ver com o Cristo das Escrituras Sagradas. Em uma de suas histórias, um dos principais
Messias é o Super-Homem. Em uma das edições das revistas em quadrinhos produzidas por estes dois produtores, morre para salvar a humanidade. Claramente uma alusão distorcida do que Jesus Cristo fez pela humanidade. Outra série de histórias criadas por Ross e Mark é a intitulada O Reino do Amanhã, onde o Capitão Marvel, Shazam, dá as caras. Dotado de poderes inimagináveis e quase totêmico, o Capitão Marvel tem se tornado um ícone supremo na realização dos desejos e dos mais aficionados pelas histórias em quadrinhos de super-heróis. A história do Capitão Marvel é a seguinte, abre aspas, um jovem órfão de nome Billy Batson encontra por acaso um grande mago numa câmara subterrânea. O mago ensina um encantamento mágico que dá ao garoto os poderes de um deus. O Capitão Marvel não se macula com os defeitos e fraquezas dos heróis comuns. Seu uniforme, com detalhes régios e militares, é mais digno do que as ceroulas do Super-Homem. Tampouco se vê arqueado com a bagagem psicológica de figuras como Batman e Homem-Aranha. O Shazam foi o personagem predileto do mais importante criador de histórias em quadrinhos, Jack Kirby. Embarcando nessa onda de sucesso que os super-heróis proporcionaram ao universo midiático, Hollywood não poderia ficar de fora e chegou a criar alguns tipos de super-heróis próprios. Dentre eles, temos Space Ghost, o Homem-Pássaro e o Galaxy Trio, uma heroína que era a encarnação da deusa Isis, a poderosa Isis, o super-herói americano, Thundar, o Bárbaro, The Thundercats, The Markman, Dark Angel, Homem-Meteoro e Mantis. A maior parte dessas criações tiveram vida curta. Matrix. Matrix foi uma criação dos fãs de histórias em quadrinhos, os irmãos Wachowskis, que da noite para o dia passaram de apenas pessoas que curtiam quadrinhos a grandes diretores de cinema. O filme Matrix é um dos muitos exemplos da criação que se inspirou no misticismo religioso e na literatura cyberpunk da ficção científica, que se misturaram com conceitos gnósticos, zen-budistas e hacker, para dar origem a um herói messias, ou seja, Neo, personagem interpretado no cinema pelo ator Keanu Reeves. O cineasta indiano M. Night Shyamalan chegou a dirigir um filme baseado em outro personagem das histórias em quadrinhos que era uma espécie de super-herói da vida real, que não tinha noção dos seus poderes parapsicológicos. Falamos do filme Corpo Fechado, interpretado pelo ator Bruce Willis, e que deu origem a dois outros filmes da sequência, Fragmentado e Vidro. Na sequência, temos a série de TV de 4400. Apresenta-se aí uma nova raça de seres humanos que recebem superpoderes dados por cientistas do futuro para evitar um desastre previsto. Tal série inspirou também outra série de TV baseada em super-heróis. Falo da série Heroes. O culto ao super-herói. Nos dias atuais, os super-heróis têm se tornado uma espécie de culto e, sem sombra de dúvidas, que passa a existir até mesmo uma igreja dos super-heróis, talvez não física, mas espiritualmente falando. Possuído de uma espécie de liturgia, uma teologia própria ou um conjunto de rituais digno de uma religião institucionalizada, só que no coração de muitos fãs que fazem de tudo para idolatrar os seus personagens favoritos. Knowles, 2007, página 38, afirma, abre aspas, em pouquíssimos anos, as convenções de histórias em quadrinhos deixaram de ser reuniões tristes e pobres de garotos pingados, marginalizados, e se tornaram celebração da massa para os novos deuses e para a cultura popular em geral. Nessas convenções, os cosplay, brincadeira tradicional de se vestir com a roupa do personagem favorito, é considerado como uma prática religiosa, porque dificilmente alguém que participe de tais convenções não se deparará com alguém fantasiado. Tal cultura geek de se vestir como super-herói é tão influente e até mesmo insidiosa que diversos cantores de rock and roll se inspiraram em tais personagens para compor suas roupas para as performances de seus shows e dos seus clipes musicais, como por exemplo o cantor Elvis Presley, que idolatrava abertamente o Capitão Marvel, tanto que chegou a copiar o penteado do personagem para a criação de sua performance musical. O Black Sabbath cantava odes ao Homem de Ferro e ao Senhor Milagre, e a banda Pink Floyd falava do Doutor Estranho em suas letras musicais.
The Kinks cantava músicas sobre o Capitão América, e roqueiros como David Bowie, Kiss, Alice Cooper, Marilyn Manson e Glenn Danzig são fãs declarados dos super-heróis e das histórias em quadrinhos. Todos estes se inspiraram nas fantasias dos super-heróis para criar as suas próprias fantasias para suas performances musicais. Muitos desses artistas se tornaram bastante conhecidos, tanto por sua devoção religiosa quanto por seu interesse pelo misticismo e pelo ocultismo. O que muitos fãs talvez não saibam é que não é nada de novo nesse culto aos super-heróis, visto que seus poderes, seus trajes e muitas das vezes até os nomes foram diretamente tirados das religiões pagãs do passado. Knowles afirma que, abre aspas, quando você analisa esses heróis em suas encarnações originais, não consegue deixar de se espantar com a clareza do seu simbolismo e com a intensidade com que refletem os sistemas de crenças da era pagã, porque ainda menos pessoas percebem que isso não acontece por acaso, mas por influência direta da sociedade e dos cultos espirituais místicos do final do século XIX. Grupos como os Teosofistas, os Rosa Cruzes e a Golden Dawn, tais grupos viraram as costas para o cristianismo bíblico e procuraram no passado as desigualdades elementares das antigas tradições, exatamente a mesma inspiração que fornece criatividade à cultura e à espiritualidade a partir do 11 de setembro de 2001. Por exemplo, na cidade de Manhattan, existe uma estátua do super-herói Mercúrio, mensageiro dos deuses na Grand Central Station. Na Estátua da Liberdade vemos Isis, rainha do céu e a estrela do mar. No Rockefeller Center é possível ver diversas imagens e símbolos de deuses antigos. É muito comum observar por toda a cidade de Manhattan figuras de deuses observando os transeuntes nos saguões de edifícios, sobre portas de entradas, nos elevadores e nos telhados. No mundo antigo, a cultura era inseparável da religião. Assim, é adequado dizer que os deuses como Mercúrio, Hércules e Horus foram retirados das páginas das histórias e postos para trabalhar nas páginas das revistas em quadrinhos. Esses deuses sacudiram a poeira do século, emergiram onde e quando ela mais necessitava, na linha de frente de nossa cultura popular, na era da alienação pessoal, na era da incerteza econômica e das guerras sem fim. Traduzindo, o que Knowles quis dizer é, segundo o que interpreto desses movimentos pagãos, muitas pessoas deixaram de crer em Cristo como o único Messias capaz de salvar suas almas da condenação eterna e de qualquer outro perigo causado por uma sociedade em decadência. É a cultura secular assumindo o controle das muitas mentes das crianças, jovens e até mesmo dos adultos ávidos pelo que há de mais novo na cultura geek. Os mistérios antigos, Suméria e Egito. Considerado um dos textos mais antigos da história, a epopeia de Gilgamesh é uma história de um super-herói que, junto de um panteão de outros deuses sumérios, são contatados através de diversos textos contidos nos tablets sumérios. Segundo o linguista esotérico Zecharia Sitchin, tais relatos não são lendas, mas sim relatos verídicos que foram alterados com o passar do tempo e com o tipo de cultura de certos povos. Uma dessas histórias conta que uma raça extraterrestre colonizou a Terra e criou a humanidade como sua raça de escravos. Zecharia Sitchin, de 20th Planet, New York, Harper, 1999. Obviamente que esse tipo de história é amplamente difundido nos enredos de filmes, séries de TV, histórias em quadrinhos e livros de ficção científica. Ao meu ver, uma grande fonte de enganação que gera dinheiro para os contadores de histórias. Dentre este tipo de narrativa, encontramos a narrativa dos deuses astronautas, que deram certo conjunto de conhecimento tecnológico futurista e que diariamente são utilizados pelos sumérios, como, por exemplo, a escrita cuneiforme. E não só para os povos sumérios, como também para os povos do Peru e os povos maias, dentre tantos outros povos espalhados pela Terra e que culminou na sociedade que temos hoje. Gostaria de fazer um parágrafo aqui. De acordo com os relatos bíblicos, após Adão e Eva cometerem o pecado original da desobediência aos mandamentos de Deus, para que não comessem da árvore que continha o fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedeceram a Deus e trouxeram para si e para os seus descendentes e para todos os povos da terra uma maldição. Tal maldição foi a partir daquele momento,
A desobediência traria aos seus olhos a impureza, o que fez com que Adão e Eva se abrissem para o conhecimento não só do bem, como para o conhecimento do mal. No entanto, Satanás, a serpente antiga, passou a corromper o conhecimento das coisas, ensinando as gerações posteriores a utilizar o conhecimento ou a ciência ou até mesmo a tecnologia para fazer mal aos seres semelhantes e também para o reino animal e flora. Por quê? Devido ao pecado ter entrado no DNA do ser humano, passou-se a deteriorar a pureza e a bondade original do homem. Muitos concordam que hoje em dia há muito mais o uso de ciência e tecnologia para produzir males na sociedade e pouco se é utilizado para produzir conteúdos que possam ajudar a humanidade. É sabido que dentro do panteão egípcio se cultuava uma vasta coleção de deuses exóticos e pitorescos que eram denominados Nature, deuses que tinham o poder de controlar os aspectos da vida criada e da existência, tanto que alguns estudiosos afirmam que a palavra inglesa nature, natureza, teria sido uma adaptação da palavra latina nature. A religião esotérica do Egito enfatizava basicamente o conhecimento do outro mundo, ou seja, o mundo dos mortos, onde ocorria o julgamento da alma e o pós-vida. Os egípcios cultuavam o deus Osíris, que era considerado por eles como o senhor do mundo inferior, que estava acima de todos os outros deuses. Era quem julgava os mortos e determinava quem seria enviado ao paraíso ou quem seria enviado para a destruição da alma. Observação. Claramente isto é uma alusão distorcida aos atributos do Criador dos céus e da terra, o Deus bíblico, que é aquele que está sentado sobre todos os povos e que é o único que tem poder e autoridade para julgar a cada um segundo suas obras. Ainda falando sobre a mitologia egípcia, Osíris acaba perdendo o posto para sua mãe e esposa Ísis, uma deusa que tinha diversas funções, suplantando assim o poder de Osíris, o deus masculino, que viu a sua esposa assumir as rédeas do culto, exemplificando aí o poder de uma das primeiras feministas. É sabido também que, na mitologia egípcia, Ísis era a mãe de Horus, o deus dos reis de cabeça de águia, considerado também como o deus do sol, o deus do céu ou o deus dos horizontes. Em diversos povos e culturas, esta mesma narrativa pode ser vista, mudando apenas aí o nome das deidades, como por exemplo na mitologia suméria, os equivalentes Nimrod, Semiramis e Tammuz. Alguns estudiosos acreditam que a palavra herói deriva-se do nome egípcio Heru. É sabido também que os egípcios tinham uma religião extremamente sincrética, o que explica a quantidade de outros deuses e deusas que eles absorviam de outros povos e de práticas religiosas diárias. O Egito exerce bastante influência esotérica sobre todos os povos da Terra até os dias de hoje. Isto vem acontecendo desde a descoberta da Pedra da Roseta, no ano de 1799, cujo texto foi traduzido para diversos idiomas, sem falar que um número extraordinário de textos deixados pelos antigos egípcios também foram traduzidos e difundidos com o passar dos anos. É comum vermos diversos símbolos egípcios em toda parte, como por exemplo na produção de logotipos por marcas e de produtos ou de empresas, objetos de consumo diário, como por exemplo camisas, camisetas, moda em geral, dentre tantos outros objetos do cotidiano. Inclusive, uma das principais simbologias, a pirâmide egípcia, pode ser vista no verso da nota de $1. No entanto, o maior legado do Egito está alicerçado na criação de diversas religiões de mistério. Ísis passou a ser a deusa suprema de Roma, a trindade formada por Ísis, Osíris e Horus, central no culto de mistério helênico, também aplicado dentro do movimento Rosa Cruz e da maçonaria. Por muitos anos, esses esotéricos têm procurado ressuscitar os mistérios egípcios que construiu aqueles monumentos e civilizações antigas e passaram então novamente a ser disseminados. A influência de Grécia e Roma na criação dos super-heróis. Tanto grego quanto romanos adoravam o mesmo panteão de deuses que os egípcios adoravam, só que com nomes diferentes. Zeus assumiria o nome de Júpiter, Hera assumiria o nome de Juno, Hermes o nome de Mercúrio e Hélio o nome de Apolo. Esses deuses representavam uma gama de deuses fantasiosos que compunham muitas obras de artes como murais, vasos, poemas e estátuas.
os deuses encaravam batalhas épicas contra seus antecessores chamados de os titãs, ou os anjos sentinelas, e através das parábolas alegóricas interagiam com os seres humanos. Veja o exemplo de como a interação desses deuses era muito importante na vida pagã dos povos da Ásia Menor. Berço das primeiras pregações da igreja primitiva, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 23 ao 28. Abre aspas. E, naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos, e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo venera. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram dizendo: Grande é Diana dos Efésios! Cada um dos deuses tinha um domínio sobre uma arte ou ciência específica, ou sobre um aspecto da natureza. Seus ícones e imagens perduram até os dias de hoje, especialmente na caracterização dos super-heróis modernos. Lembrando que os mitos épicos dos gregos giravam em torno de super-heróis divinizados. Por exemplo, quando Knowles 2004 cita, abre aspas, o resultado da guerra de Troia não dependeu do exército da Grécia ou de Troia, mas de poderosos guerreiros como Heitor e Aquiles. A Odisseia emprestou seu nome ao título do poema épico de Homero. A Odisseia é até hoje usada como sinônimo de grande aventura. Hércules e seus 12 trabalhos eram famosos no mundo clássico, bem como a história do grande capitão dos mares Jasão e o seu fraternal grupo de guerreiros, os Argonautas. Para os gregos, os heróis eram praticamente semideuses. A referência a Hércules como herói transformou-se depois numa adoração semelhante, e até mesmo a um culto. Até mesmo o príncipe Alexandre o Grande, que foi rei da Macedônia em 356 a 322 da era antes de Cristo e que conquistou a maior parte do mundo conhecido antes de morrer, com apenas 33 anos, tornou-se um super-herói no mundo antigo. Knowles 2004 pergunta, abre aspas, os mitos antigos que se desenvolveram em torno desses super-heróis deviam ser lidos tal como os cristãos leem suas escrituras? Essas histórias deveriam ser consideradas sagradas ou apenas entretenimento? O povo do mundo helênico não era ingênuo. Sua cultura produziu grandes pensadores em torno dos quais construíram a sociedade moderna. Com o passar do tempo, os gregos e romanos foram deixando de lado esses deuses imperfeitos e passaram a procurar as divindades mais idealizadoras e especialmente o culto das grandes deusas mães, como Cibele e Ísis. Os deuses solares, que morrem e ressuscitam, como por exemplo Mitra e Adonis. Houve então aí uma fusão entre esses cultos pagãos e a filosofia platônica e o moralismo hebreu, resultando no aparecimento de um novo cristianismo. Observação. Nesse ponto devemos entender que a doutrina deixada por Jesus Cristo e difundida pelos apóstolos, presbíteros e diáconos da primeira igreja não pode ser considerada como uma religião, pois os ensinamentos de Cristo não é uma religião, e sim um modo de vida e de conduta moral. O cristianismo que o autor defende tem muito mais a ver com a ação de uma religião e com um conjunto litúrgico religioso difundido pelos romanos do que vemos no catolicismo, que conhecemos posteriormente através também do protestantismo. Portanto, se houve, e é fato que houve influência desses conceitos filosóficos, culturais e pagãos, só pode ter vindo deste movimento helenista. A influência dos heróis nórdicos. Dentro do panteão nórdico havia uma divindade paternal conhecida como Odin, uma deusa mãe chamada Frigga, uma deusa do amor e do sexo chamada Freya, o deus que morria e ressuscitava, chamado Balder, e um deus guerreiro chamado Thor. Assim como visto no panteão de deuses gregos, os heróis nórdicos eram belicosos e sua grandeza era provada em batalhas sangrentas. Havia até um céu por onde os mortais entravam, chamado de Valhalla, que só era possível entrar através da prova de coragem de um guerreiro.
Os mitos nórdicos basicamente são baseados em batalhas entre deuses e demônios, gigantes e bruxas e monstros mitológicos. Os deuses nórdicos são reverenciados como heróis e eles também reverenciavam seres humanos como heróis, como o matador de dragões Sigurd e Sigfrid, o rei martirizado Volsung e a grande virgem guerreira Brunhilda. Havia também um herói guerreiro, o Beowulf, que foi celebrado no poema e considerado como a primeira grande obra literária da literatura inglesa. E mais tarde, o famoso escritor britânico J.R.R. Tolkien aproveitou-se bastante das sagas nórdicas para criar o seu épico ciclo de histórias, O Senhor dos Anéis. Segundo Knowles 2004, abre aspas, como o judaísmo, a religião nórdica é apocalíptica e linear. Toda a história é uma progressão rumo a Ragnarok, ou o crepúsculo dos deuses. Ragnarok é a batalha final entre as forças das ordens, lideradas por Odin, e as forças do caos, liderado por Loki, seu filho adotivo, seguida do fim da criação. As lendas nórdicas influenciaram mitos dos super-heróis nas diversas histórias em quadrinhos modernas, e são diversas formas de heróis nórdicos que podemos detectar através das criações dos escritores e desenhistas Stan Lee e Jack Kirby, considerados como os maiores criadores de super-heróis da atualidade, que tiveram como inspiração na composição de seus super-heróis as antigas lendas e épicos nórdicos que deram origem ao poderoso Thor e Balder, Lady Sif, Odin, Loki e Heimdall, que passaram a ser personagens regulares no universo Marvel, com o mesmo papel representado pelos deuses greco-romanos nas histórias em quadrinhos do Capitão Marvel e da editora Fawcett. Com a chegada da Revolução Industrial, esses antigos deuses e heróis que haviam percorrido um longo e tortuoso caminho para retornar à lembrança e a cultura cultural e culto na sociedade moderna, passaram desta forma a encontrar uma nova maneira de retornar à mente e no cotidiano das pessoas. Abre aspas. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes a homens e desceram até nós. E chamava Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto nele há. Atos 14, do 8 ao 15. Mais uma vez eu agradeço a todos que tiraram um tempo para ouvir esse podcast. Na próxima edição, daremos sequência a este tema, aprofundando-se nas influências dos deuses na composição da personalidade dos tidos como super-heróis. Até a próxima edição.